Na introdução de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki estabelece a base de seu aprendizado financeiro através de dois pais com visões contrastantes sobre o dinheiro, um pai rico e um pai pobre. O pai pobre era altamente educado, possuindo um PhD e diversos diplomas, mas enfrentava dificuldades financeiras e acreditava que um bom emprego e um salário estável eram o caminho para a segurança. Por outro lado, o pai rico, apesar de não ter completado o ensino médio, era um empresário bem-sucedido que acumulou uma grande fortuna. Kiyosaki reflete sobre como essa dualidade de conselhos moldou sua percepção sobre dinheiro e riqueza. O pai pobre dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, enquanto o pai rico argumentava que a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Através dessas experiências, Kiyosaki desenvolveu uma perspectiva crítica sobre o que é necessário para alcançar a liberdade financeira. A introdução também destaca a importância de se ter múltiplos pontos de vista e a capacidade de fazer escolhas baseadas no raciocínio próprio. Enquanto um pai encorajava a conformidade com as normas tradicionais, o outro incentivava a busca pela independência financeira e o empreendedorismo. A mensagem central é que a inteligência financeira não é ensinada nas escolas e que cada indivíduo deve se responsabilizar pela sua educação financeira para alcançar a prosperidade. Aplicação prática. Identificar as influências de diferentes visões sobre dinheiro em sua vida. Reavaliar suas crenças sobre finanças e buscar conhecimento ativo sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você. Desenvolver uma mentalidade crítica sobre conselhos financeiros recebidos e tomar decisões baseadas no aprendizado e na experiência pessoal. Esta introdução serve como um convite para os leitores explorarem novas formas de pensar sobre dinheiro e finanças pessoais, passando a serem mais proativos em sua educação financeira e na busca por riqueza. Capítulo 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. No primeiro capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki apresenta a primeira lição fundamental. Os ricos não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Esta ideia central é introduzida através de memórias de sua infância, quando ele e seu amigo Mike, que eram considerados garotos pobres, desejavam aprender sobre riqueza. Pontos-chave. Robert teve a oportunidade de aprender com seu pai rico, que não possuía uma educação formal elevada, mas tinha uma mentalidade voltada para negócios e investimentos. Essa educação prática e financeira foi vital para moldar seu entendimento sobre dinheiro. Mentalidade de trabalho. O capítulo enfatiza a diferença entre as mentalidades das classes baixa e média, que geralmente trabalham para ganhar dinheiro, e dos ricos, que sabem como fazer o dinheiro trabalhar para eles. O pai rico ensinava que a renda oferida é temporária, enquanto os investimentos inteligentes podem gerar renda passiva e de portfólio. Experiência prática. Kiyosaki relata que, aos 9 anos, ele e Mike trabalharam em uma loja de conveniências aprendendo sobre o valor do trabalho. Porém, rapidamente perceberam que somente trabalhando assim não alcançariam a liberdade financeira. Assim, iniciaram um pequeno negócio vendendo gibis, o que os fez entender como controlar suas finanças. Ativos versus passivos. O autor introduz a distinção crítica entre ativos e passivos, afirmando que a maioria das pessoas investe em passivos, pensando que são ativos, e assim, acaba em uma armadilha financeira. Capítulo 2. Por que possibilitar a proficuidade financeira? No segundo capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki discute a essencialidade da educação financeira e como ela pode influenciar a capacidade das pessoas de manter sua riqueza a longo prazo. Ele menciona que, embora a renda seja importante, o que realmente conta é quanto você consegue conservar e guardar ao longo do tempo. Pontos-chave.
Importância da proficuidade financeira. Kiyosaki enfatiza que mais crucial do que quanto uma pessoa ganha é quanto ela consegue economizar e investir. Ele compara a construção de riqueza à construção de um edifício, onde a fundação deve ser sólida para sustentar estruturas mais altas. Dívida e consumo. Ele destaca que muitas pessoas terminam suas vidas trabalhando arduamente apenas para acabar em dívidas, perpetuando um ciclo de dificuldades financeiras. A má educação financeira leva à compra de passivos disfarçados de ativos, o que impede a acumulação de riqueza. Lição do pai rico. O pai rico ensinava Kiyosaki a fazer uma distinção clara entre ativos e passivos, afirmando que a regra número 1 é adquirir apenas ativos. Isso é fundamental para a liberdade financeira. Kiyosaki argumenta que a maioria das pessoas não entende essa diferença, levando à confusão financeira. Exemplo dos líderes de 1923. Kiyosaki compartilha a história de líderes empresariais ricos de 1923 que, apesar de sua riqueza, acabaram falidos 25 anos depois. Ele apresenta isso como uma lição, destacando que educação financeira é necessária para evitar cair na corrida dos ratos. Os 3 tipos de renda. O autor descreve os 3 tipos de renda: auferida, de portfólio e passiva. Ele salienta que a renda passiva é a menos tributada e, portanto, mais vantajosa. Capítulo 3. Cuide do seu negócio. No terceiro capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki enfatiza a importância de tomar responsabilidade pela própria vida financeira e como isso se conecta ao gerenciamento de ativos. Ele introduz a lição central de que os ricos cuidam de seus negócios, não apenas em termos de empregos, mas em entender e controlar sua base de ativos. Pontos-chave. Definição de negócio. Kiyosaki usa a história de Ray Kroc, fundador do McDonald's, como um exemplo de como a percepção de um negócio pode ser equivocada. Kroc afirma que seu negócio não é apenas de hambúrgueres, mas de imóveis, pois a propriedade dos terrenos e suas localizações são vitais para o sucesso da franquia. Confusão entre profissão e negócio. O autor discute como muitas pessoas confundem suas profissões, como ser um bancário com o verdadeiro negócio. A chave é entender que sua profissão não é seu negócio. Cada um deve cuidar de seus próprios ativos e não apenas trabalhar para enriquecer os outros. Cuidado financeiro. Kiyosaki menciona que muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando para outros e, eventualmente, chega ao fim sem nada. Por isso, ele incentiva a ideia de que cada um deve focar em cuidar de seus próprios negócios, ou seja, comprar e desenvolver ativos. Ativos versus passivos. O capítulo reforça a distinção crucial entre ativos, que geram receita, e passivos, que consomem recursos. Os ricos adquirem ativos, enquanto as classes média e baixa podem confundir passivos com ativos, levando a um comportamento financeiro insustentável. Comportamento de consumo. Kiyosaki observa que muitos gastam seus aumentos de renda em passivos, perpetuando mais gastos com futilidades. Ele sugere que essa mentalidade surge da falta de educação financeira e do medo de correr riscos. Capítulo 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. No quarto capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki explora o impacto dos impostos na riqueza e na vida financeira das pessoas, além de introduzir as sociedades anônimas como uma ferramenta poderosa para a construção de riqueza. Pontos-chave. Robin Hood e a mentalidade social. Kiyosaki critica a figura do Robin Hood, que é visto por muitos como um herói. Ele argumenta que essa mentalidade de tirar dos ricos para dar aos pobres, na verdade prejudica a classe média, que acaba pagando impostos pesados. História dos impostos. O autor apresenta um breve histórico sobre a introdução de impostos na Inglaterra e nos Estados Unidos, explicando que, inicialmente, a tributação atingia predominantemente os ricos. No entanto, ao longo do tempo, a classe média acabou se tornando a mais afetada pela carga tributária. Visão do pai rico versus pai pobre. O pai rico ensinava Kiyosaki a importância de entender como as normas fiscais funcionam e como se proteger delas.
Ele contrastou com a mentalidade do pai pobre, que via segurança no emprego e no gasto com funcionários e investimentos na própria educação, resultando em mais impostos. Sociedades anônimas. Kiyosaki introduz as sociedades anônimas como uma estratégia utilizada pelos ricos para proteger seus ativos e minimizar a carga tributária. Ele afirma que os ricos utilizam essas estruturas para administrar seus negócios e proteger seus bens. Mentalidade de empreendedor. Para Kiyosaki, a mentalidade empreendedora é essencial. Ele argumenta que os ricos olham para os impostos e para a legislação como desafios a serem superados, enquanto a classe média frequentemente se vê como vítima dessas situações. Capítulo 5. Os ricos inventam o dinheiro. No quinto capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki explora a ideia de que a verdadeira riqueza é criada pela capacidade de inventar e perceber oportunidades financeiras. O autor destaca a importância de assumir riscos e ter coragem para transformar ideias em realidades lucrativas. Pontos-chave. Exemplos de ousadia. Kiyosaki começa o capítulo com duas histórias contrastantes. Uma é sobre Alexander Graham Bell, que teve sua invenção, o telefone, recusada pela Western Union. Bell estava sobrecarregado com a demanda, e a recusa resultou na criação de uma indústria multibilionária quando a Western Union não percebeu a oportunidade. Em contraste, ele menciona a história de um gerente demitido que implora para ter seu emprego de volta diante das câmeras, ilustrando o medo e a insegurança que muitos enfrentam. Coragem e ousadia. Kiyosaki ressalta que muitas vezes a ousadia supera o mero talento ou inteligência. Muitas pessoas têm um potencial incrível, mas o medo as impede de agir. Ele argumenta que desenvolver o gênio financeiro requer um equilíbrio entre conhecimento e coragem, transformação do medo em poder. O autor incentiva os leitores a transformar seu medo em motivação para o sucesso financeiro. Em vez de permitir que o medo os paralise, as pessoas devem usá-lo como um combustível para se tornarem mais fortes financeiramente. Mudança nos conceitos de riqueza. Kiyosaki observa que, ao longo do tempo, a definição de riqueza mudou. A terra e a propriedade eram consideradas riquezas no passado. Atualmente, a informação é o novo tesouro. Ele prevê que, à medida que o mundo avança, mais criadores de riqueza surgirão, assim como muitos ficarão para trás. Inteligência financeira. O autor enfatiza que o conhecimento financeiro e a capacidade de perceber e agir sobre as oportunidades são críticos para a criação de riqueza no mundo atual. Distribuir a ideia de que a educação financeira deve ser priorizada é uma mensagem relevante que ele transmite ao longo do capítulo. Capítulo 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. No sexto capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki discute a importância de trabalhar com o objetivo de aprender, em vez de simplesmente ganhar dinheiro. Ele enfatiza que muitas pessoas se concentram em empregos por causa da segurança financeira, enquanto a verdadeira segurança vem do conhecimento e da sabedoria. Pontos-chave. A relação entre aprendizado e riqueza. Kiyosaki narra uma experiência que teve com uma jornalista que queria se tornar uma autora renomada, mas desprezava a importância das vendas. Ele alerta que habilidades práticas, como as de vendas e marketing, são essenciais para alcançar o sucesso financeiro, independentemente do nível acadêmico. Desenvolvimento de habilidades múltiplas. O autor argumenta que muitos se especializam em uma área, mas falham em expandir seu conhecimento em outras habilidades que podem multiplicar sua renda. A capacidade de adquirir novas habilidades é fundamental para o aumento da renda e a criação de riqueza. O valor da experiência. Kiyosaki destaca que o aprendizado acontece através da experiência. Trabalhar em várias áreas e enfrentar diferentes desafios ajuda a formar uma base sólida para futuras oportunidades. A experiência prática é tão valiosa quanto a educação formal? Armadilha da segurança no emprego. O autor critica a mentalidade de buscar segurança através do emprego.
Ele argumenta que essa abordagem limita o potencial de alguém e o impede de explorar outras oportunidades de crescimento e sucesso financeiro. Atitude em relação ao aprendizado. O capítulo finaliza enfatizando que é a atitude em relação ao dinheiro e ao aprendizado que determina o sucesso. As pessoas que estão dispostas a aprender e a se adaptar têm mais chances de prosperar. Capítulo 7. Supere os obstáculos. No 7º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki aborda os principais obstáculos que impedem as pessoas de atingirem a independência financeira. Ele identifica 5 barreiras principais: medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. O autor fornece orientações sobre como superar esses desafios. Ponto-chave: medo. O medo de perder dinheiro é uma barreira significativa. Kiyosaki argumenta que todos têm medo, mas a diferença reside em como os ricos gerenciam esse medo. Eles o utilizam como motivação para aprender e progredir. Ceticismo. O ceticismo pode ser prejudicial, pois pode levar a oportunidades sendo rejeitadas. O autor sugere que, embora seja importante ser crítico, é fundamental também estar aberto a aprender e a explorar novas possibilidades. Preguiça. A falta de ação devido à preguiça frequentemente impede as pessoas de tomarem os passos necessários em suas vidas financeiras. O autor enfatiza a importância de estar disposto a trabalhar e a se esforçar. Maus hábitos. Maus hábitos financeiros, como não controlar despesas ou viver além das suas possibilidades, são um obstáculo sério. A mudança para hábitos financeiros saudáveis é necessária para acumular riqueza. Arrogância. A arrogância, ou a crença de que se sabe tudo, pode estar intimamente ligada à ignorância financeira. Kiyosaki ressalta que a educação contínua e a humildade são essenciais para evitar colapsos financeiros. Capítulo 8. Movimente-se. No 8º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki enfatiza a ação como uma parte crucial da jornada financeira. O autor destaca que, embora encontrar boas oportunidades de negócios possa parecer fácil após alguns ajustes, é necessário determinado esforço e ação para superar os desequilíbrios iniciais. Pontos-chave. A necessidade de determinação. Kiyosaki afirma que é essencial ter determinação para se mover além das fases iniciais de queda e insegurança. Ao despertar o gênio financeiro interior, é possível encontrar grandes oportunidades. Desafios da cultura. O autor critica a cultura que ensina que o amor ao dinheiro é maligno e que o suficiente é ser um empregado que trabalha arduamente. Essa mentalidade inibe muitas pessoas de realizarem seu potencial financeiro. Motivação. Pessoal. A motivação pessoal é fundamental. Kiyosaki sugere que as pessoas precisam encontrar um motivo além da realidade. Uma razão poderosa que vai além do desejo de ser rico. Usar o que não se deseja como motivação, o não quero, pode impulsionar a busca pela liberdade financeira. O poder do ensino. Ensinar o que você aprende a outros não só ajuda a solidificar seu próprio conhecimento, mas também gera uma troca valiosa que pode levar a novas ideias e insights. A importância da ação. O autor enfatiza que a ação sempre vence a prostração. Tendo a habilidade de agir sobre informações e oportunidades, é o que distingue aqueles que criam riqueza daquelas que apenas sonham com ela. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. No 9º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki fornece sugestões práticas para aqueles que desejam iniciar sua jornada em direção à independência financeira. Ele apresenta várias ações que podem ser tomadas para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Desafios e oportunidades. Kiyosaki alerta que os consumidores costumam evitar oportunidades em momentos de crise, como uma queda no mercado de ações, por medo, em vez de aproveitar as promoções que esses momentos proporcionam. Pensamento grande. Ele também encoraja o pensamento grande ao negociar, argumentando que a maioria dos varejistas oferece descontos para compras em grandes quantidades. Pontos-chave. Avaliação pessoal. Kiyosaki sugere que os leitores façam uma pausa para avaliar suas estratégias atuais,
Perguntar-se o que funciona e o que não funciona é crucial para o crescimento pessoal e financeiro. Buscar novas ideias. O autor recomenda que os leitores explorem novos conhecimentos ao frequentar livrarias e procurar livros sobre tópicos interessantes e incomuns. Um exemplo é o livro 16% Solução, que inspirou Kiyosaki a agir. Networking. Ele sugere que encontrem mentores que já alcançaram o que desejam e peçam dicas. Almoçar com alguém que já tem experiência pode proporcionar insights valiosos. Educação contínua. Participar de cursos, ler e assistir a palestras é uma forma de continuar aprendendo e expandindo suas habilidades. A educação financeiramente consciente é um aspecto vital do sucesso. Prática de negociação. Kiyosaki aconselha a fazer muitas ofertas ao comprar, enfatizando que você não sabe o valor real de algo até compará-lo com diferentes opções. Tratar isso como um jogo pode tornar o processo mais divertido. Exploração de novas áreas. Ele recomenda que as pessoas dediquem tempo a explorar áreas específicas, como andar por bairros, em busca de oportunidades de investimento. A observação constante pode revelar mudanças importantes no mercado. Ideias finais de Pai Rico, Pai Pobre. No final de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki reafirma que a educação financeira é essencial para a construção da riqueza e que as habilidades de inteligência financeira podem resolver muitos desafios comuns. Através de suas experiências e lições, ele compartilha insights valiosos que podem ajudar os leitores a alcançar a independência financeira. Principais ideias finais. Inteligência financeira. Kiyosaki enfatiza que a falta de educação financeira é uma das principais razões pelas quais as pessoas enfrentam problemas financeiros. Sem conhecimento, muitos seguem fórmulas tradicionais em suas vidas que não os levam à prosperidade. Tomada de decisões. As decisões financeiras que fazemos hoje moldam nosso futuro. Cada centavo gasto é uma escolha que pode nos levar a serem ricos, pobres ou simplesmente classe média. O autor sugere que as pessoas devem ser mais proativas em suas decisões financeiras. 3 tipos de renda. Ele ressalta a importância de entender a diferença entre os 3 tipos de renda: auferida, passiva e de portfólio. O foco deve estar em converter a renda auferida em renda passiva e de portfólio, que são menos tributadas e mais vantajosas a longo prazo. Aprendizado e experimentação. Kiyosaki encoraja os leitores a começarem sua jornada de aprendizado financeiro o mais cedo possível. Isso pode incluir a compra de livros, participação em seminários e principalmente a prática de investir e gerenciar dinheiro. Ensinar aos filhos. O autor exorta os pais a compartilharem o conhecimento financeiro com seus filhos. A educação financeira deve ser transmitida para a próxima geração, preparando-as para os desafios e oportunidades do mundo atual. Visão e mentalidade. A mentalidade que se tem em relação ao dinheiro é crucial. A ideia de que o dinheiro é apenas uma ferramenta e que é possível transformar ideias em ações financeiras é central para o sucesso. Movimente-se. Kiyosaki conclui que a ação é fundamental. As pessoas devem ir além do medo e da incerteza e começar a agir sobre as oportunidades financeiras disponíveis. A simples disposição para agir pode ser a diferença entre o sucesso e a estagnação financeira. Importância do aprendizado contínuo. Por fim, ele salienta que as habilidades de investimento e a capacidade de identificar ativos são vitais para alcançar a verdadeira independência financeira. O aprendizado deve ser uma jornada contínua ao longo da vida. Essas ideias finais reforçam a mensagem de que a educação financeira e a mentalidade voltada para a riqueza podem transformar a vida de qualquer pessoa, levando-a a um futuro próspero e financeiramente seguro.